Fala galera, vamos bater um papo aqui hoje sobre replicadores. É um tema que, assim, sempre que eu abro caixinha de perguntas no Instagram, a galera pergunta pra caramba sobre como que eu replico minhas contas, se eu faço copy, como é que esse copy funciona, o que que eu uso, onde eu uso. Então, são muitas e muitas dúvidas que vocês têm e hoje a gente vai tirar essas dúvidas. Já antecipo que esse vídeo aqui não é um vídeo tutorial, não tem a pretensão aqui de fazer um tutorial, ensinar passo a passo, instalar, configurar, nada disso. Esse vídeo aqui hoje é para explicar o que são esses replicadores, como utilizar e, inclusive, falar que esses replicadores, especificamente o replicador que eu uso, foi algo que mudou o jogo para mim. Mudou completamente. Eu vou explicar e detalhar por quê. E vou dar também uma dica extra no final, mas assim, realmente, galera, utilizar replicador é um caminho sem volta, mas precisa ter muita responsabilidade. Então, vamos lá falar aí o que são esses replicadores, para que vocês saibam aí como usar. O que são esses replicadores, né? O que são? Replicadores são ferramentas que você instala. No caso, pode ser no NinjaTrader, algumas plataformas já possuem a ferramenta, você só vai configurar e você vai utilizar uma conta mestra e essa conta vai replicar para as demais contas. Por exemplo, você vai ter ali uma conta de 50 mil e dessa conta de 50 mil você vai replicar para outras contas de 50 mil e tem outras possibilidades também. Então, ao invés de você estar operando o capital ali de uma conta apenas de 50 mil dólares, às vezes você está ali com 10, 20 contas de 50 mil dólares, que é o que muita gente faz. E, poxa, 50 contas, 50 não, 20 contas de 50 mil dólares, $1 milhão, né, pessoal? Então, valor extremamente relevante que você opera, bem entre aspas, de forma simples. Então, esse é o papel, essa é a função de um replicador. Pegar as ordens que você posiciona ali numa conta mestra e replicar para as demais. Contas suas, não é copy trader que sai dali replicando para a conta de terceiro, não. Eu estou falando aqui de replicador que copia de uma conta sua mestra para outras contas suas conectadas na mesma máquina ou na mesma plataforma, certo? E por que isso mudou o jogo, gente? Por que para mim foi fundamental a mudança de jogo ao usar ali os replicadores, né? O replicador especificamente. Vamos lá. Eu operava e por muito tempo antes de conhecer os replicadores, eu operava algumas contas individualmente e gerenciava essas contas individualmente. Por um momento clicava em vários ao mesmo tempo, outro momento estava ali operando separadamente. Enfim, isso gerava um desgaste, né, emocional de você ter que ficar gerenciando isso e também aquela percepção de caramba, tô operando essa quantidade gigante de contas aqui simultaneamente. Gigante que eu falo assim, né? Na época eu operava, sei lá, uns grupos de 4, 5 contas, né? Ou seja, 2 grupos de 4, de 5, 10, 8, 10 contas. Então, na época isso já pesava. E pesava, inclusive, emocionalmente. Então, quando eu comecei a utilizar replicador, cada conta que eu incluía no meu portfólio, ou nos meus portfólios, vou falar com vocês sobre isso também, cada conta que eu incluía não tinha nenhum peso emocional. Por quê? Porque na minha tela, eu estou dando um clique, exemplo, eu sempre replico ali de uma conta de 50 mil dólares, né? Então, na minha mente, aos meus olhos, né, no meu consciente ali, eu estou operando simplesmente uma conta de 50 mil dólares, o que é normal. Agora, daquela conta, vai para tantas outras, como vocês veem, né? Às vezes 8, 9, 10, até mais de 10 já operei aí em grupos. Então, assim, isso que acontece. Então, de forma prática, você está operando ali uma continha de 50 mil dólares, você vê ali, estou fazendo aqui 500, 600, 700 dólares na operação, mas na verdade está indo muito mais. Então, quando eu coloco uma conta ali, mais uma conta, de forma prática, não faz diferença nenhuma, nem no emocional, nem no operacional, é só mais uma conta que vai sendo replicada lá. Então, quando eu entendi essa dinâmica, poxa, mudou completamente. Foi só, entre aspas, né, enxertando contas e vendo aí os resultados crescerem exponencialmente. Foi espetacular. Então, quando eu falo aqui, né, do controle emocional que os replicadores me trouxeram, foi exatamente nesse ponto aí, que eu não estava ali operando várias contas, não estava com a sensação de overtrading, que se você fica operando e clicando em várias contas ao mesmo tempo, dá essa sensação de overtrade. Poxa, olha o tanto que eu já cliquei, seja pegando a mesma operação ou seja pegando operações diferentes. Fica essa percepção. Então, emocionalmente, foi muito positivo para mim. Agora também requer um controle emocional, porque é aquela coisa, e também tanto da emoção quanto do GR, que já vou falar em seguida. Você, quando perde, também a pancada é grande. Se quando ganha a pancada é boa, quando perde a pancada é grande. E aí você precisa ter esse controle emocional, porque quem ainda tem dias de fúria, quem não utiliza trava na plataforma, quem
vacila, ainda não tá apto, né? Porque, poxa, às vezes você sua muito, leva muito tempo para aprovar umas continhas e de repente, se você está replicando, pode ser que em um dia você perca todas as suas contas, tudo aquilo que você demorou meses, talvez anos para juntar, certo? Então, por isso, tem que ter muito controle emocional e tem que ter um gerenciamento de risco muito rígido, porque é aquela coisa, o jeito que você pode estar ganhando ali, né? Vamos botar $500 replicados 10 vezes, que dá $5.000, você pode também perder esses $5.000, que vai dar aí mais de R$25.000. Então, de uma vez só, e as contas podem ir para o ralo se você tiver dia de fúria. Então, por isso é muito importante que o gerenciamento seja rígido e, como eu falo com vocês, coloquem trava nas plataformas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Fora esses detalhezinhos extremamente importantes, eu digo que é espetacular o potencial que isso tem de você replicar contas. Vou falar mais à frente aí sobre como você replica essas contas de mesas separadas. Mas vamos lá. Quais são, né? A gente tem aí, ó, por exemplo, o Replicanto, que é o que eu utilizo e considero o melhor. Tem o Simple Trade Copper, né? Esses dois primeiros estão disponíveis. Alunos da Maps School, meus alunos, eles têm isso aqui disponível. Está lá no módulo de mesas proprietárias para que eles possam utilizar. Tem também aí os replicadores das plataformas ou das mesas, né? Algumas mesas possuem replicador próprio, ou até as plataformas, como por exemplo a Tradovate. Se você opera suas continhas da Tradovate ali, você está logado naquela conta, vai ter ali como você replicar diretamente pelo site do Tradovate, né? A plataforma da Tradovate. Algumas mesas, como a Ilos e a Apex, têm seus próprios replicadores que aí são mais específicos, que são também das plataformas específicas, né? Por exemplo, da Apex para replicar contas apenas da Apex, e o da Ilos vai replicar suas continhas ali no Black Arrow, né? E tem o Project X, que ele também consegue replicar. Esses aqui de mesas e plataformas, eles têm uma restrição diferente dos outros, que é o seguinte: esses aqui das mesas, da plataforma, você vai conseguir replicar apenas as contas em uma mesa específica. Esses daqui de cima, não. Esses aqui de cima, você vai conseguir replicar várias mesas ao mesmo tempo em várias contas. Como assim, Vale? O que isso significa? Por exemplo, eu tenho aqui, utilizando o Replicanto, replicando ao mesmo tempo contas da Take Profit, contas da Apex, contas da Bulenox, contas da TopStep. TopStep não dá junto com a Bulenox, não. MFF, enfim, várias contas sendo replicadas e operadas ao mesmo tempo de mesas diferentes. Agora, se você vem aqui para a plataforma, por exemplo, Tradovate, eu tenho um Tradovate da Apex. Você vai conseguir replicar apenas as contas da Apex. Da Ilos, só contas da Ilos. Da Apex, só da Apex. E o Project X, que aí tem TopStep, tem Bulenox, tem também. Algumas contas tem essa plataforma que é muito boa. É tipo um TradeView, só que específico ali da mesa. Quem opera, você vai conseguir também operar exclusivamente e replicar as contas daquela mesa, entendeu? Você não vai replicar contas de mesas diversas, entenderam a diferença aí? Então, por isso que utilizar o NinjaTrader e o Replicanto é o melhor dos cenários. Eu vou explicar ainda por que isso aqui pode se tornar ainda melhor. Vamos lá. E já que eu estou falando que o NinjaTrader é o melhor dos cenários para se operar, existem algumas possibilidades que a galera tem muita dúvida. Você consegue replicar várias contas da Rithmic, várias contas da Tradovate. Como é que funciona essas contas que você loga aí no NinjaTrader? Vamos lá. Explicar a regrinha básica. As contas Rithmic, elas só podem ser conectadas uma por vez. Como assim uma por vez? O que é que eu estou falando dessas contas serem conectadas? Aí eu estou falando de conta de mesa, não quantidade de contas que você tem em cada mesa. Um exemplo, a Bulenox, ela só é Rithmic, você não consegue escolher a Tradovate. Então, o que acontece? Se eu compro mesa na Apex, que é Rithmic também, ou algumas outras mesas como a Earn2Trade ou a TopStep, que só vai ter ali Rithmic, não vai ter Tradovate, o que acontece? Essas contas, elas não podem, dessas mesas não podem ser operadas simultaneamente. Então, Rithmic você só opera uma mesa por vez, certo? Uma mesa por mês, Rithmic. Tradovate tem uma peculiaridade, você pode operar quantas mesas forem, porque você consegue conectar várias mesas ao mesmo tempo que sejam contas Tradovate. Então, um exemplo, a Bulenox, ela é só Rithmic, então eu consigo conectar a Bulenox. Na Apex você tem a opção de ser Rithmic ou Tradovate. Então, se na Apex você escolheu suas contas Tradovate, você consegue conectar ao mesmo tempo as suas contas da Bulenox com as contas da Apex, que são Tradovate. Se você tivesse comprado na Apex a Rithmic, você só ia ter que escolher entre uma ou outra. Mas como você escolheu Tradovate, então você pode conectar Bulenox, Rithmic e Apex Tradovate. Lá na Take Profit, você pode escolher Tradovate, você pode conectar então ao mesmo tempo uma Rithmic e quantas Tradovate forem necessárias, como por exemplo MFF, Take Profit, Apex, todas essas que tem a Tradovate você pode conectar ao mesmo tempo, certo? Então, qual é a limitação? Contas Rithmic de uma mesa
só permite uma conexão, uma mesa por vez. Já Tradovate, quantas mesas forem necessárias. E a galera tem muita dúvida sobre isso, é uma das perguntas que eu mais recebo. Então, se você tiver mais de uma Rhythmic, você vai ter que operar aí uma mesa proprietária por vez. Ah, vale, mas por exemplo, eu tenho uma Blenox com 5 contas Rhythmic. Todas essas 5 contas podem ser replicadas ali. O que você não pode é pegar uma outra conta Rhythmic, seja da Topstep, seja da Apex, e conectar ao mesmo tempo com as contas da Blenox. Entenderam? Rhythmic, uma mesa por vez. Tradovate, quantas mesas você tiver e quantas forem, você consegue fazer várias conexões ao mesmo tempo. Essa é uma dúvida muito frequente e agora acredito que vocês tenham entendido. Gerenciamento de contas. Nem todos esses replicadores aqui, eles têm o gerenciamento de contas. Os que não têm, acontece o seguinte. Estou operando conta de 50 mil. Eu entro com 10 micros na conta de 50 mil. Todas as outras contas, independentemente do gerenciamento de cada uma, vai ser replicado de forma igual. Por isso, esse aqui é considerado o melhor pela galera lá fora, e eu também considero, é o Replicanto, porque ele permite que você faça gerenciamento de contas. Então, se eu tenho uma conta ali, vamos botar que são 3 contas partindo do zero. 25, 50 e 150. Na de 25 quero entrar com 2 micros, na de 50 com 5, na de 150 com 10. Consigo fazer isso. Tenho diversas contas, uma com colchão, outra sem colchão, estou operando gerenciamento diferente. Consigo em cada conta determinar ali a quantidade de contratos que eu vou colocar em cada um. A galera me pergunta muito isso porque vê ali aquela quantidade, sei lá, 10 contas, cada uma com um valor diferente. Por que isso? Porque além de serem mesas diferentes e terem suas taxas diferentes, também tem ali a quantidade de microcontratos que eu coloco em cada uma das mesas, cada uma das contas, a depender do gerenciamento de cada uma. Tem conta que já está com colchão, já está com gordura, eu posso alavancar mais. Tem conta que eu ainda estou fazendo colchão, eu alavanco menos. Tem conta que eu acabei de sacar, aí eu alavanco menos. Tem conta que eu estou em período de saque, aí eu opero levinho. Então, você vai fazendo gerenciamento específico para cada conta e o Replicanto permite isso. Essa é a grande sacada, o grande segredo do Replicanto. Por isso eu disponibilizo o Replicanto para os meus alunos, para que eles consigam fazer esse gerenciamento e não ficar com um gerenciamento de risco rígido, entendeu? Engessado, desculpa, rígido não, engessado, sem poder conduzir esse gerenciamento de cada conta individualmente, certo? E, para fechar aqui, eu falei com vocês que eu ia dar uma dica extra. Que dica extra é essa? A dica extra, gente, é o seguinte. Não é porque você agora está replicando contas, vocês vão procurar aí tutoriais, eventualmente, quem começar a replicar, que vocês devem pegar todas as suas contas e falar, agora eu tô rico, vou operar 1 milhão de vezes. Muito cuidado. Vou até dar a dica. Eu divido em grupos de contas, em 2 ou 3 grupos, e vou operando ali o que eu chamo de portfólios. Cada portfólio ele tem um propósito. Por exemplo, o portfólio do grupo 1 ali. Esse portfólio eu começo operando com ele. Quando eu habilito essas contas para poder fazer saque, a partir do momento que a conta entra para fazer saque, o que acontece com ela? Eu elimino essa conta. Para mim, essa conta nem existe mais. Guardo lá, deixo de cantinho, não mexo mais nela e vou operar os outros portfólios. Então, eu divido por grupos de contas. Poxa, Vale, tem poucas contas ainda, tenho 3, 4 contas. Pronto, tem 4 contas. Divida em 2 grupos e opere separadamente esses grupos. Não opere, não bote todos os ovos numa cesta só, porque pode dar alguma coisa dar errado. Se você perder, vai perder tudo, vai ter que começar tudo do zero. Então, tome muito cuidado com o potencial, porque como eu falei com vocês no início, o potencial é exponencial, gigantesco e maravilhoso de você operar muitas contas e fazer muita grana com um clique. Porém, o sentido pode ser inverso também. Então, por isso, quero deixar essa dica extra de vocês tomarem cautela, não colocarem todas as cestas e operarem todas as contas ao mesmo tempo. Dividam. Divida também, tô operando aqui algumas contas teste, conta PA, divida as contas patrocinadas. Façam aí o seu gerenciamento com muito cuidado para que, né, esse grande benefício, né, para que a bênção não vire uma maldição. Então, esse é o vídeo. Espero que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas. Se ficou alguma dúvida aí, deixem aí nos comentários que eu vou responder todos os comentários. Espero que vocês tenham gostado também desse vídeo explicando aqui. São dúvidas muito recorrentes, eu procurei responder todas aqui no nosso vídeo pro YouTube, certo? Tamo junto. Vamos pra cima, galera. E deixa o like, viu? Vamos pra cima, mas deixa o like.